meus amigos e amigas da Paraíba. Eu só tenho a dizer que para mim é sempre uma felicidade muito grande poder vir aqui, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande e outras localidades da Paraíba, porque me recordo sempre desse carinhoso professor e amigo que foi Honório Abreu. Quando eu contava com 15 anos de idade, eu conheci o Grupo Emmanuel em Belo Horizonte, e foi um grupo de referência para muita gente, não apenas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas em muitos lugares do país, pela tradição de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, pela tradição de estudo sistematizado das obras, e exerceu uma grande influência em toda a minha vida, em toda a minha forma de pensar e vivenciar a doutrina espírita. Eu tive um prazer muito grande, que foi ter sido convidado por Honório Abreu para elaborar aquela apostila Parábolas e Ensinos de Jesus, do EAGE, da Federação Espírita Brasileira. Ele me chamou, onde eu tive um ano de convivência muito estreita, ainda mais estreita do que já tinha com ele. E quem conheceu o Honório Abreu sabe o que a gente está dizendo, né? Um amor de pessoa, aquele espírito atencioso, aquela profundidade para estudar o Evangelho. E nós estamos contando isso para convidar todos aqui hoje para fazermos uma viagem, porque é de fato uma viagem. Estudar os temas centrais, estudar um pouco das cartas de Paulo, exige de nós um deslocamento. Então eu diria que o primeiro reclamo, o primeiro apelo que eu faço, aqui não é uma refeição que o garçom vai na sua mesa. Aqui nós temos que nos deslocar até a comida. As cartas de Paulo estão distanciadas de nós 2000 anos. Foram escritas num tempo diferente do nosso. Foram escritas numa linguagem que é muito diferente da nossa, para um público muito diferente da gente. Então esse primeiro esforço de fazer um percurso de regresso, de volta, tentar entender como pensavam as pessoas daquela época, como era a linguagem delas, quais eram as suas necessidades, as suas esperanças e expectativas, é um trabalho fundamental para que a gente possa entender as cartas no primeiro momento e no segundo momento trazer as cartas até a nossa realidade atual. Porque as cartas de Paulo falaram naquela época, mas elas também são capazes de falar para nós hoje. Elas também se destinam a nós. Mas para que a gente escute, é preciso primeiro ir até elas, fazer esse retorno. E é o que nós propomos a todos, convidamos a todos para essa viagem de regresso às cartas de Paulo, ao tempo de Paulo. Nós faremos essa viagem com o apoio de alguns guias, né? Não guias espirituais apenas, mas de estudiosos, de pessoas que já se debruçaram. Alguns se debruçaram toda uma encarnação para tentar entender Paulo. E nós não podemos desprezar essa experiência, a experiência dessas pessoas que estudaram muitos anos e que deixaram marcas, deixaram alguns pontos, algumas reflexões são muito importantes, e sobretudo para quem está tendo o primeiro contato com as cartas de Paulo, retomar a reflexão desses estudiosos é uma obrigatoriedade. E lembrar que a nossa reflexão se dá a partir de um alicerce, que é a codificação kardeciana. Nós faremos uma abordagem das cartas de Paulo à luz do Espiritismo. Portanto, a nossa base, o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada
é a obra do codificador, a obra sistematizada por Allan Kardec, fruto do ensino dos espíritos superiores que o orientaram e que dirigiram a sua missão. Esse é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. E no caminho, nós vamos buscando contribuições de outros estudiosos. Espero que todos estejam animados para fazer essa viagem. Afinal de contas, uma viagem feita no ar-condicionado não é mais no lombo de um camelo. Primeira reflexão da tarde. Quais são os mundos de Paulo de Tarso? Paulo era capaz de dialogar com quais mundos? Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta. E nós precisamos ser cuidadosos nesse pensamento. À primeira vista, quando a gente olha para Paulo, ou melhor, quando a gente olha para Saulo, nossa primeira impressão é um doutor da lei, nascido em Israel. Portanto, o mundo de Paulo é o mundo judeu do primeiro século. Mas essa conclusão, ela é perigosa. Ela é prematura. Hoje, um dos maiores estudiosos, quiçá um dos maiores especialistas em Paulo, o bispo anglicano Nicholas Thomas Wright, diz que Paulo era um homem de 3 mundos. Ele vivia muito bem, ele conhecia muito, e ele dialogava com facilidade em 3 ambientes: o mundo romano, o mundo grego e o mundo judaico. Ele transitava com uma facilidade enorme, o que não é fácil. Não é fácil. Imaginem alguém nascido e criado em Campina Grande, em João Pessoa, que com 50 anos de idade se muda para o Rio Grande do Sul. Essa pessoa vai sentir um certo estranhamento. Imagine o contrário. Alguém que foi criado em Florianópolis, como dizem os floripanos, um manezinho da ilha, criado ali na beira do mar, com aqueles costumes, uma linguagem específica, uma alimentação própria, e de repente se muda para Campina Grande. É diferente, porque você está acostumado com uma linguagem, com uma alimentação, com hábitos, com vestuário, com regras sociais que são diferentes, uma maneira de se comportar que é diferente. Pois bem, Paulo se dava bem nesses 3 mundos. Ele vivia muito bem em Roma, muito bem na Grécia e muito bem em Israel, o que não é pouca coisa. Porque são 3 cidades fundamentais para se compreender Bíblia: Grécia, Roma e Jerusalém. Então vamos entender um pouco de cada um desses 3. Um pedacinho de cada um. A primeira apresentação de Paulo, eu diria uma completa apresentação de Paulo, com maior riqueza de detalhes do que está em Atos dos Apóstolos, nós encontramos no livro Paulo e Estevão. Porque em Atos dos Apóstolos há peças de um quebra-cabeça espalhados. Se nós reunirmos todos os versículos do Novo Testamento que falam de Paulo, nós não conseguimos montar o quebra-cabeça. Faltam peças. Há lacunas. E por um acréscimo de misericórdia, a psicografia de Francisco Cândido Xavier trouxe à luz
essas peças, muitas delas, que faltavam para montar esse quebra-cabeça. E essa é a primeira referência na obra a Paulo. Emmanuel descreve assim: estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Ele precisa geograficamente e temporalmente dar lugar e tempo. Ano 35. Pode parecer uma informação, detalhe em excesso, mas não é. No livro Há 2000 anos, ele vai dizer que Jesus foi crucificado no ano 33. No ano 33. Se ele está dizendo que nós estamos numa clara manhã do ano 35, pode ter certeza, nós não estamos no outono e inverno. Porque o outono e inverno em Jerusalém não é uma clara manhã. Seguramente nós estamos na primavera-verão do ano 35. Ou seja, nós estamos no início do ano 35. Paulo é apresentado no romance. Os fatos que Emmanuel vai descrever se deram 1 ano e pouco depois da crucificação de Jesus. Isso é muito importante, porque mostra que Paulo está contemporâneo, ele está muito próximo de tudo. Uma clara manhã do ano 35. Dentre em breve um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas. E o carro aqui não é um Fusca 67, nem um Chevette. No caso aqui, é um carro antigo. Estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos, já da idade de Paulo. Ou seja, Paulo nasce aproximadamente no ano 5 da era cristã. São pecinhas de quebra-cabeça que a gente vai montando. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se, particularmente nos olhos profundos e percussientes, examinadores, indagadores, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Dá um perfil psicológico de Paulo de Tarso. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego. De preferência. Então ele não falava uma língua só. É curioso isso. Um israelita, mas que está vestido à romana e está dirigindo um veículo romano. Uma biga romana, 2 cavalos brancos, trajando a túnica romana, mas por incrível que pareça, falando grego. É ou não é um homem de 3 mundos? Na época de Paulo, o que nós estamos tentando dizer? Paulo era o máximo de universalidade possível naquela época. O máximo de universalidade possível. Ele realmente incorporou o mundo romano, grego e judaico à sua personalidade. Mas olha que dado importante. Falava o grego de preferência. Então ele também falava o hebraico. Obviamente falava o hebraico. Isso é claro. Porque senão não seria um doutor da lei. É impossível naquela época ser um doutor da lei sem dominar o idioma. Aliás, não só naquela época, até hoje. Até hoje. E era a língua materna dele. Então, no mínimo, esses 2 idiomas ele dominava. A pergunta é: qual o nível de domínio da língua grega de Paulo? Então vamos prosseguir.
o grego, a que se afeiçoara na cidade natal. Paulo começou a gostar da língua grega em Tarso, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Emana de uma precisão cirúrgica. No mundo antigo, 3 grandes universidades: Atenas, Alexandria e Tarso. Mas por questões políticas e religiosas, perseguições, coisas que não vêm ao caso aqui agora, muitos mestres saíram de Atenas e de Alexandria e se transferiram para Tarso, que no ano 5, por volta do ano 5 da era cristã, Tarso se transformou no grande centro de educação grega do mundo antigo, mais robusto do que Atenas e Alexandria. Isso quer dizer que Paulo estudou com os maiores mestres gregos da sua época. Seguramente estudou. Seguramente estudou. Depois nós vamos ver como que isso influi nas suas cartas. Pode parecer um dado sem importância, mas isso tem uma grande relevância para a compreensão das cartas. Ele gostava tanto, essa educação no ambiente grego teve uma marca tão profunda nele, que ele falava de preferência o grego. Que, aliás, diga-se de passagem, era o inglês da época. Se você falasse o grego, você chegava em qualquer lugar e se comunicava razoavelmente bem. Era a língua do comércio, a língua das relações internacionais, a língua literária, a língua da cultura. Era o nosso inglês. Essa é a apresentação de... Aqui eu trouxe só um detalhe, porque o amigo dele, Sadoc, faz uma brincadeira com Saulo, né? Nossa, mas como que você está modificado? Que um amigo deve ter conhecido ele na formação com Gamaliel, em Jerusalém, doutor da lei, tem que vestir, tem que seguir todo um padrão cultural de Jerusalém, encontra ele vestido a romano, dirigindo uma biga e falando grego, e fala, nossa, está modificado demais, né? O carro romana, a conversação em grego, Paulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou, e no coração a lei, a Torá, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Então, ele já dá aqui a ideia de que é um espião. Estou aprendendo tudo aqui para ir lá e convertê-los ao judaísmo, às crenças da Torá. Já esse espírito dele de levar a sua mensagem e, para levar a sua mensagem, falar a língua de quem vai ouvir. Apresentar-se de uma forma agradável a quem vai ouvir. A gente só colocou isso aqui para tentar ressaltar isso. Paulo faz um esforço gigantesco para falar a língua das comunidades a quem ele se dirige. Ele dá exemplos, ele conta histórias, ele cita poetas da região, ele cita a literatura da região para se fazer compreendido, para que o cristianismo fosse compreendido. Ele faz um grande trabalho de adaptação cultural, que não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Pois bem, agora eu trouxe um outro texto aqui. Há um fenômeno curioso no Livro dos Espíritos e na codificação kardeciana. Só fazer um parênteses. Quando a pessoa inicia os estudos da doutrina espírita, ela imagina que o criador do espiritismo é Allan Kardec.
Então a pessoa imagina que Allan Kardec foi alguém que sentou no escritório na Rua dos Mártires, número 8, e criou o Espiritismo. Tirou da cabeça dele reencarnação, espírito, criou todos esses conceitos, todas essas bases. Mas na verdade não foi isso. Nós sabemos que não foi isso. Nós sabemos que houve eu diria, um Pentecostes espiritual, né? Uma manifestação maciça da espiritualidade superior, concentrada na figura de Allan Kardec, e ele sistematizou um conjunto de ensinamentos dados por esses espíritos. E aí vem uma pergunta: quais espíritos participaram da construção da codificação? Essa é uma pergunta relevante. Porque isso significa que o Espiritismo aproveita da tradição cultural humana. Basta lembrar os espíritos que participaram: Santo Agostinho, João Evangelista, Fênelon, Erasto e tantos outros. Muitos, muitos. Mas há um espírito que participou da codificação e às vezes a gente não atenta: Paulo de Tarso. Paulo é um dos espíritos da pleiade do Espírito de Verdade. Especialmente no livro 4, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Paulo dá uma mensagem. É uma mensagem muito impressionante, que mereceria um seminário. Aí nós vamos combinar na próxima vez, né? Só essa mensagem de Paulo. Porque essa mensagem de Paulo no Livro dos Espíritos é a 15ª carta de Paulo. A linguagem é a mesma das cartas, os temas abordados por ele são os mesmos que ele aborda nas cartas, mas ele o faz numa linguagem que é o francês do século XIX. Uma linguagem muito mais direta do que a que ele utilizou nas epístolas dele. E nós podemos identificar nessa mensagem de Paulo uma espécie de fio condutor para se entender todas as 14 cartas de Paulo. Por isso nós demos o tema a esse seminário de hoje de Carta de Paulo, temas centrais, porque não dá para abordar aqui em detalhe as cartas. As cartas são enormes, são profundas. Nós vamos falar dos temas centrais. E por incrível que pareça, nessa mensagem que está no Livro dos Espíritos, o próprio Paulo, Espírito, quase 2000 anos depois, volta e explica seus próprios escritos. Realmente é uma mensagem incrível, incrível. Eu selecionei um parágrafo dessa mensagem, onde ele diz assim: gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Ora, esse é o tema número 1, das cartas de Paulo. Essa frase é o tema central das cartas de Paulo. Então, assim, se você dormir agora, se você esquecer tudo que a gente falar aqui, só não esqueça uma coisa: o tema principal de todas as cartas de Paulo é gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Pronto, pode dormir. Não precisa lembrar mais nada. Não é? Assim como tem a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, seria assim: esse tema sou eu.
Tinha que fazer uma música. Esse tema é Paulo. Mas vamos tentar entender um pouco. Um pouquinho essa frase. Porque aqui ele está dizendo uma linguagem agora contemporânea. Ele está falando a nossa linguagem. Ele está falando para a gente. Então ele usa uma expressão da astronomia. Gravitar. Gravitação. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar no Sol e nos corpos do nosso sistema que gravitam em torno desse Sol. Júpiter é igual à Terra? Não. Marte é igual a Vênus? Não. Mas todos gravitam numa órbita ordenada e harmônica em torno de um Sol. A pergunta é: quem confere unidade ao sistema solar? É mais ou menos qual é a cor do cavalo branco Napoleão, né? É o Sol. Quem confere unidade é o Sol, porque tudo gira em torno dele. Mas quem confere diversidade ao sistema solar? Os planetas. Então aqui nós temos um grande tema: unidade, diversidade. Deus confere unidade ao universo, à criação infinita. Quem confere unidade à criação infinita? Deus. Quem confere diversidade? Nós. Esse é um grande tema. Diversidade na unidade. Quando nós examinamos textos de Gamaliel, de Hilel, dos sábios com os quais Paulo estudou para se formar doutor da lei, nós vamos encontrar nesses textos antigos um tema que é muito abordado por eles. Toda criança que entrava nas escolas de doutor da lei aprendiam esse tema e que nós desconhecemos, porque afinal de contas nós não estamos nessas escolas e essas escolas estão há muitos anos distante da gente. Mas eles aprendiam que o Pentateuco mosaico ensina duas lições sobre Deus. Uma todos nós conhecemos. Só existe um Deus. Então Deus é único. Único no sentido de que não tem dois, nem três, nem quatro. Só tem um. Isso nós conhecemos. Isso se chama monoteísmo. Monoteísmo. Mas essa lição é o Leitinã. É Leitinã. Não sou eu que estou dizendo, eles que dizem. Isso é alimento para bebê. Monoteísmo é o primeiro degrau da escada. O alimento profundo é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deus é um. Não único, errado. Quando eles vão comentar essa afirmação, o que eles destacam? O princípio da unidade da criação infinita. Unidade. Quem confere unidade?
a criação? Deus. Deus é o elemento unificador do universo. É difícil dizer isso, né? Eu gosto de uma frase do padre Teilhard de Chardin. Dá para a gente entender melhor. Ele diz assim: tudo que sobe converge. Genial essa frase. Porque tudo que sobe está voltando para Deus, e Deus é unidade. Por isso, tudo que sobe converge. Tudo que desce diverge. Daí a diversidade. Tá difícil demais? Tem que pedir um café, Kelso, para todo mundo aí, porque tá difícil, né? Mas olha, nós estamos na primeira frase do Espírito Paulo no Livro dos Espíritos. Qual que é o desafio da evolução do Espírito? Entender a unidade. Se a gente acha difícil alguém nascido em Campina Grande entender alguém nascido no Rio Grande do Sul, a gente já tem dificuldade com esse choque cultural. Imagina nós aqui, espíritos que estamos evoluindo na Terra, encontrarmos espíritos que evoluem numa outra galáxia. Detalhe, na última contagem que fizeram, né, que a coisa pode mudar, aliás, já pode ter mudado, eu estou aqui trazendo dado desatualizado, só a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de sóis. E eles estimam em torno de 200 bilhões de galáxias no nosso universo conhecido. Alguém muito criativo disse o seguinte: a prova de que há vida inteligente em outros planetas é que até agora eles não entraram em contato com a gente. Mas isso é brincadeira, né? É uma piada bastante irônica, né? Então, diante dessa diversidade infinita, diversidade e variação infinita, há um princípio unificador, e esse princípio se chama Deus. Só que tem um detalhe. Tem como, se tiver como, por favor, no intervalo alguém podia me explicar, porque eu quero levar para Minas Gerais, colocar o Mar da Paraíba aqui dentro. Tem como um espírito, por mais evoluído que ele seja, dar conta de Deus que é absoluto? Tem como um espírito que é um ser criado abarcar Deus que é absoluto? Não tem jeito. Não tem jeito. O absoluto nunca caberá dentro do relativo. Há uma proposta. A proposta não pode ser nós, criaturas, abarcarmos o Criador, porque isso é uma impossibilidade. Qual é o objetivo então da humanidade? Gravitar em torno do absoluto. Gravitar é diferente. Por que gravitar é diferente? Porque você tem momentos de aproximação máxima, verão, e momentos de afastamento, que é o inverno. Então nós nos aproximamos e nos afastamos para nos autoafirmar, para nos desenvolvermos, aí nos aproximamos de novo. Então o segredo é esse processo de gravitação harmônica
em torno de Deus. Nós podemos dar vários nomes para isso. Você pode chamar isso de religare, de sintonia. O nome não importa. O importante é entender a ideia. Esse é o objetivo, a unidade. Pois bem, para atingi-lo são necessárias 3 coisas. Engraçado Paulo falar em 3, né? Esse é o Paulo da codificação. 3 coisas são necessárias para gravitar em torno de Deus. 3 coisas, vamos lá. Justiça, amor e ciência. Mas cuidado, ele não está falando de ciência de laboratório, de ciência enquanto instituição, enquanto método científico, enquanto paper científico, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo ciência no sentido de indagação, investigação, busca de fatos, conhecimento, sabedoria. Justiça, amor e ciência. 3 coisas são opostas, ou seja, 3 coisas favorecem a gravitação em torno de Deus e 3 coisas dificultam. A ignorância, que é o oposto da ciência. Então aí a gente está entendendo, ciência aqui não é ciência de academia, é ciência no sentido de saber, de conhecer. Ciência, ignorância, amor, ódio, justiça e injustiça. Pois bem, o que a gente quer falar hoje aqui? Esses são os 3 mundos de Paulo. No primeiro século e um pouco antes, foram distribuídas missões diferentes a povos diferentes. A missão do conhecimento, da indagação, da reflexão, da investigação filosófica, científica, etc., foi dada ao povo grego. E centenas de missionários encarnaram naquele povo para favorecerem a sabedoria. Mas um outro povo recebeu o encargo da justiça. E quando nós falamos em justiça, nós não estamos falando em tribunal do júri. Nós não estamos falando em julgamento de réu, em prisão de quem cometeu o crime. Nós estamos falando de justiça até num sentido filosófico, amplo, de distribuição equitativa, de organização social, etc, etc, etc. Essa missão foi dada a Roma. E nós temos um povo que foi preparado, não vamos entrar no mérito se cumpriu ou se não cumpriu, não é essa a questão, que foi preparado para trazer a lição do sentimento, da educação do sentimento, para chegar no amor, que foi o povo hebreu. Esses são os 3 mundos de Paulo, e esse é Paulo falando. Ok. Essa é a proposta. Vamos checar isso? Se é verdadeiro isso ou não? Se isso realmente procede ou não? Vamos. Então nós vamos pedir ajuda a um dos maiores, talvez hoje, um dos maiores especialistas em Paulo de Tarso, Nicholas Thomas Wright. Nicholas Thomas Wright, num livro agora editado pela Loyola. O Wright, ele é engraçado porque ele escreve popular, ele escreve numa linguagem popular, quase uma autoajuda. Ele usa um pseudônimo, Tom Wright. E quando ele escreve trabalhos mais acadêmicos, ele usa o nome completo, Nicholas Thomas Wright ou N.T. Wright. E a Loyola editou a única obra, parece que tem uma segunda agora,
que acabou de ser editada, muito boa. Mas essa obra é sensacional. Paulo, Novas Perspectivas. Olha o que ele vai dizer. Durante muito tempo, a República Romana se orgulhou de sua justiça. E em meados do reino de Augusto, a Justiça também foi designada como deusa oficial. Roma possuía a justiça e tinha a obrigação de compartilhá-la com o resto do mundo. Essa era a mensagem que Roma divulgava, não é o que ele está dizendo, não. E ele vai mostrar isso. A liberdade, a justiça, a paz e a salvação. Salvação? Sim. Eram temas imperiais, temas do Império Romano, que se podiam encontrar nos meios de comunicação do Velho Mundo. Quais eram os meios de comunicação do Velho Mundo? Outdoor, televisão, novela? Não. Estátuas, moedas, poesias, cânticos e discursos. Então você pega o vídeo, você pega as moedas, tudo da cultura romana vai falar de liberdade, justiça, paz e Roma como a salvação do mundo. A chamada Pax Romana, a paz romana. Roma avocou para ela a missão de pacificar o mundo, depois de fazer umas boas guerras. Né? O plano era esse, né? A gente domina tudo. Mas interessante, respeitava as culturas locais, respeitava os poderes locais, etc, né? Levavam os recursos, as estradas romanas, o correio romano, o exército romano, uma série de questões romanas. Para quê? Para criar um mundo sem fronteiras, muito antes da TIM. Né? Do mundo sem fronteiras, que é o projeto da TIM, parece que está tendo uma certa dificuldade, a contar pelas falhas, né, da antena. Roma também teve, mas essa ideia era de Roma, um mundo sem fronteiras, ou apenas fronteiras romanas. Que haja fronteiras, mas que todas elas sejam romanas. E isso está nas moedas. E o anúncio desses temas voltava-se naturalmente para quem? Para a pessoa do imperador, que implantava e garantia essas realidades, que podiam ser chamadas de Evangelho. Isso mesmo. Roma chamava essa mensagem de Evangelho. Isso é surpreendente, que a gente acha que o Evangelho é só de Jesus. Não, já tinha o Evangelho. Na época de Jesus já tinha o Evangelho de César. Porque Evangelho em grego é boa notícia. Então Roma chegava e dizia assim: olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vou dominá-los. Não é? Segundo, não adianta resistir, porque olha o tamanho do nosso exército. Mas a boa notícia é o seguinte: vocês agora vão fazer parte do Império Romano. Todas as garantias do Império à disposição de vocês, todas as tecnologias do Império à disposição de vocês, proteção, etc, etc, etc. Vocês podem se organizar do jeito que vocês quiserem, pode ter religião de vocês, só que vocês vão ter que acrescentar uma nova religião aqui em Campina Grande: o culto ao imperador romano. Porque o imperador romano é um Deus. Ele não é um ser humano. E ele precisa ser adorado. Como é que vocês acham que Paulo lidava com isso? Quando a gente vê os relatos dos mártires cristãos, por favor, ajoelhe agora e adora o imperador como seu Deus. O que eles falavam? Pode cortar a cabeça. Não vou dobrar. Só há um Deus.
Então era um evangelho diferente. Então aqui nós temos dois evangelhos que se chocam: o evangelho de Roma e o evangelho de Jesus. O reino de César e o reino de Deus. Dá para entender agora algumas terminologias do evangelho. Como nós estamos distantes hoje, às vezes a gente não leva em conta as implicações disso. Nós já estamos afastados, fica difícil para a gente entender. A boa notícia do Evangelho, né? E aí ele vai dizer o seguinte: da Espanha à Síria, quer dizer, todo o entorno do Mediterrâneo e outras regiões, era todo mundo conhecido da época, porque o mundo para eles era aquilo, né? Todo mundo tinha conhecimento de Roma, porque Roma existia, o que fazia e quem dela se encarregava. Nesse contexto de ideologia imperial, o culto ao imperador era a religião que registrava o mais rápido crescimento no mundo de Paulo, o mundo do Mediterrâneo Oriental. Qual que era a religião que mais crescia naquela época? O culto ao imperador, claro. É importante. Então, esse é o mundo romano. É claro que nós estamos enfocando um aspecto dele, né? Tem muitas outras coisas que não vem o caso aqui agora, né? Estamos fazendo um corte bem pequeno mesmo, tirando um pedacinhozinho, mas um pedacinho relevante. Por isso as moedas tinham o rosto de César. Por isso tudo levava o nome do imperador. O imperador é o Deus que deve ser adorado e que vai instalar a justiça no mundo. Essa era a ideologia romana, o ideário romano. Era assim que os líderes de Roma enxergavam Roma e enxergavam a sua missão. E, na verdade, tirando as deturpações, essa era a missão de Roma mesmo. Por isso diz Emmanuel que quando Roma realmente cai, né, irremediavelmente cai, sobretudo quando começa a perseguição ao cristianismo, né, que aí ela dá mostras de que aí realmente, irrevogavelmente, o projeto faliu. Emmanuel tem uma frasezinha assim, muito significativa: lágrimas caíram no mundo espiritual superior. Porque espíritos superiores que orientavam esse projeto há séculos e séculos, alguns chegando até reencarnar para poder, né? A gente vê lá em Léo, por exemplo, reencarnou, como Henrique de Sales, né? Alguns que até reencarnaram para ajudar no projeto, quando veem que realmente Roma vai afundar, choraram. E começa o plano B. Plano B. Então é importante a gente entender isso. Esse é um dos mundos que Paulo dialoga. E ele o faz bem, sabe por quê? Porque ele era cidadão romano. O pai de Paulo comprou a cidadania romana. Parece estranho isso, né? E o Paulo herdou, porque aí, se alguém compra a cidadania se transmite aos familiares, né? A esposa, aos filhos. Então, a família inteira. Paulo era cidadão romano de nascença, porque o pai havia adquirido. Parece curioso, né? Mas isso existe ainda hoje. Se você tiver R$1 milhão, montar uma empresa nos Estados Unidos, você faz uma aplicação no governo americano para cidadania americana.
comprovando que vai investir lá US$1 milhão. E vai gerar riqueza lá. Você compra a cidadania americana. Tem essa possibilidade. Quem tiver US$1 milhão. Só consultar o Kelps depois, né? Estou brincando. Consultar um advogado de direito internacional, né? Para orientar. O pai de Paulo comprou a cidadania romana. Paulo era cidadão romano. Agora, e a Grécia? Desde a época do conquistador Alexandre Magno, Alexandre o Grande, cerca de 300 anos antes de Paulo, o grego tinha se tornado não só a segunda língua dos diversos povos, como o inglês de nossos dias. Então a pessoa falava a língua materna e mais o grego. Mas em muitas regiões era também a estrutura de pensamento. É isso aqui interessante. Estrutura de pensamento é mais do que falar a língua. Porque você começa a pensar segundo os padrões da língua. Por exemplo, você abre o site do Banco do Brasil e está escrito assim, Home Banking. Em inglês. Você vai no shopping, fast food. Então, quer dizer, nós absorvemos não apenas palavras e vocabulário da língua grega, da língua inglesa, do inglês. Você começa a ter instituições, você começa a ter nomes que não tem no português, só tem no original inglês. Então a gente nem... Alguém já me falou aqui, meu amigo, eu estou querendo uma comida rapidinho. É uma comida rápida. Não, fast food. A gente nem traduz mais. É como você ligar para o gerente, onde que é o banco caseiro aqui em Campo Grande? Banco caseiro é o home bank. Ninguém traduz mais. A estrutura de pensamento passa a ser a língua. Foi o que aconteceu com o grego. Então, quem queria dialogar, quem queria escrever, e sobretudo, quem queria argumentar e fazer palestra, aprendia com os retóricos gregos, os mestres da oratória. A retórica grega, as técnicas de argumentação, de apresentar uma ideia, de refutar, de debater, de dialogar. E Paulo usa todas essas técnicas nas suas cartas. Todas. Ele usa e abusa das técnicas. Usa e abusa. Por isso Emmanuel falava de preferência o grego. Interessantíssimo isso. Então, o Nicholas Thomas Wright dá uma coisa interessante. Eu vou só citar isso na passada. Se você pegar um autor, por exemplo, Epicteto, ele foi mais ou menos contemporâneo de Paulo. Se você comparar os escritos de Epicteto e os de Paulo, literariamente eles são muito parecidos. Só que um não conheceu o outro. O Epicteto é um grego, ele não fala nada de religião, não tem nada disso. Mas o estilo de escrever é quase o mesmo. O contemporâneo de Paulo. Não é por aí. Pois bem. E o judaísmo? E Jerusalém? Porque os outros dois mundos, Grécia e Roma, eu posso chamar de greco-romano. E esse lado oriental de Paulo? Esse é o que deixa 99,9% das pessoas que abrem o Novo Testamento perplexas. A pessoa abre uma carta de Paulo.
depois de 5 minutos que você está lendo, você marca e fala: eu preciso tomar uma água. Perplexo. Por quê? Por causa dessas influências da cultura semítica de Paulo, que é completamente diferente do mundo greco-romano. Completamente diferente. E quando a gente não conhece, o que a gente faz? Faz como uma raposa que não conseguiu pegar a fruta. Critica a fruta. Então aqui nós selecionamos um texto publicado pela livraria Agir, do Dom Estevão Bittencourt. Foi um católico bastante tradicional, mas um erudito bíblico. E ele escreveu uma obra que está até esgotada e também já caiu no domínio popular já. Essa obra pode ser encontrada em PDF na internet. Chama-se Para Entender o Antigo Testamento. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa obra é que ele faz uma análise da linguagem hebraica. E dá muitos exemplos, ajuda demais para entender Paulo. Muito mesmo. E uma das coisas que ele vai dizer é o seguinte, e aqui ele está escrevendo em 1940, 1945, então a gente tem que entender até o estilo literário dele, né? Que é diferente do nosso. Ele diz assim: o gênio semita, ou seja, o estilo de pensamento, a cultura semita é intuitiva. O gênio semita é intuitivo, muito mais do que abstrativo, do que abstrato. Intuitivo, mais do que abstrato. O que é isso? Se eu pego um autor, qualquer filósofo, pode escolher qualquer filósofo aí, do século XIX, do século XX, é linguagem abstrata. Abstrata. Nós estamos acostumados com isso. Né? Abre um livro de história, linguagem abstrata. Um livro de geografia, abstrato. Um livro de física, só está ficando cada vez mais abstrato, né? Um livro de economia, está ficando abstrato. Você quer ver o auge da abstração? O comunicado oficial do ministro da Economia. Você quer uma coisa mais abstrata que o ministro da Economia dando um comunicado? A ponto que até um economista vira para o outro e fala assim: você entendeu o que ele está dizendo? O que ele está falando, né? Linguagem abstrata. A língua hebraica, a língua da Palestina, a língua de Paulo, a língua materna, a língua em que a Bíblia foi escrita, não é abstrata. Não é. Ela é intuitiva. O que isso significa? Vamos acompanhar. O judeu, ao perceber um objeto, não se preocupava, quer dizer, a maior preocupação dele não era com o discernimento de notas essenciais e acidentais do mesmo. Aqui está usando a linguagem aristotélica, né? Essencial, acidental, né? Não. Apreendiam e descreviam simplesmente com suas características concretas, individuais. Vou dar um exemplo. Vai ficar fácil. Fica fácil da gente entender. A nossa linguagem abstrata leva a gente a pensar assim: me ajudem, por favor. Quais os tipos de forró tem no Nordeste? Então, forró, pé de serra. Né? Olha como é que a gente é descritivo. Pede para alguém
descrever uma pessoa. Mas como é que é essa pessoa? Eu preciso encontrar a pessoa na rodoviária, no aeroporto. Como é que é essa pessoa? Olha, ele é assim. Ele é magro, alto, cabelo ruim, cabelo bom, cabelo claro, cabelo ruivo. Não é assim que a gente faz? Você vai descrevendo, não é? Tipo de cabelo, tipo de pele, cor da pele, altura, se é gordo, se é magro, se é médio. Né? A gente descreve. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia, não pensam assim. Elas não pensam assim. Elas não descrevem características detalhadas de nada. Não adianta você procurar esse tipo de abordagem num autor de livro bíblico. Então, o que dificulta às vezes alguém que está acostumado, por exemplo, a abrir um livro de história de um autor de origem ou de tradição greco-romana? O que ele vai? Ele vai ouvir assim: Campina Grande, cidade da Paraíba, fundada no ano tal, situada a tantos metros de altitude do nível do mar, cercada pela serra, não é? Isso é a descrição. Temperatura que varia de tal grau a tantos graus. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Nunca. Isso é simplesmente uma impossibilidade, esse tipo de descrição. Porque é um raciocínio diferente. Então nós estamos dizendo isso porque se você abrir as cartas de Paulo com essa expectativa, você vai se frustrar. Você vai fechar a carta frustrado. Porque ele não pensa assim. Ele até se esforça para dar exemplos paralelos na maneira grega, à maneira romana. Ele faz isso muito. Mas a estrutura do pensamento dele não é essa. E quando ele cita textos do Antigo Testamento, esses textos então não fazem questão nenhuma de adaptar. O concreto interessa mais do que o abstrato. Eles estão interessados nas questões concretas, na ação, no movimento, na parte dinâmica e concreta das coisas, não na abstração. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui. A tendência de fixar a atenção sobre os indivíduos concretos levava o hebreu a realçar o que há de dinâmico em cada ser. Então eles não catalogavam. O leão é um animal da espécie. Não, eles não preocupavam com ele. Você conhece o leão? Eu conheço o leão lá da tribo de Judá. É o leão que eu conheço. Você conhece algum jumenta? Conhece a jumenta de Balaão, aquela que falou com ele. Então ele se fixa em indivíduos concretos. Ele está interessado no aspecto dinâmico das coisas. E comprazia-se em considerar o comportamento e os efeitos das pessoas e das coisas. Aqui que é interessante. Aqui que está o segredo. Aqui que está o segredo. O que o escritor semita procura? Ele procura captar a sensação, o efeito que alguma coisa cria em você quando você a observa. Então ele está interessado na emoção
na inspiração que as coisas causam em nós quando a gente olha para elas. Então, por exemplo, qual que é a sensação que você vai experimentar agora se eu disser que tem 5 baratas no seu colo? Hã? Boa, ruim? Bom, se você tem medo de barata e eu te colocar numa sala com 150 baratas, eu tenho certeza que você não vai fazer uma descrição delas. Ah, mas essa aqui tem uma asa mais ou menos assim, a cabeça mais ou menos... Você tem? Você vai conseguir? Então deu para entender. Então imagine o seguinte: está de noite, acabou a luz em Campina Grande, você entra dentro de casa, quando você entra, então, fecha a porta, tranca, você ouve um rugido. Que coisa engraçada. Vou pegar uma vela. Na hora que você acende uma vela, tem um leão dentro da sua casa, sem comer uma semana. Eu quero te perguntar o seguinte: você chegou a perceber se ele tem alguma marca de nascença? Nós estamos precisando identificar esse leão e qualquer descrição que você der vai nos ajudar. Que cor era mesmo a juba dele? Você observou? Não. Você não observou. Por quê? A emoção que o leão faminto causou em você é o suficiente. Esse é o semita escrevendo. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Então, pode deixar ele. Ele se comprazia em considerar o comportamento e os efeitos das pessoas e coisas mais do que o seu valor estático essencial. Assim, tudo, de certo modo, se podia tornar vivo e agente para o Senhor. Tudo, até as emoções. Então, ele não descreve as emoções como coisas abstratas. Ele personaliza emoções, princípios e coisas. Personaliza. Então, na verdade, eu vou cometer aqui uma impropriedade, viu, professor? O Zé Otávio aqui de história, senão ele vai me chamar a atenção. É só para a gente tentar entender. Vocês lembram daqueles índios, daquelas questões dos totens? Daquele que a gente chama de anímico, né? Tudo é animado, até as emoções, né? Então você tem o espírito do ódio que entrou na pessoa, ela ficou com raiva. O espírito da compaixão que tomou conta da pessoa, ela se compadeceu. O espírito da inveja, não é? O espírito da coragem, o tótem da coragem. É isso. É um mundo concreto, onde tudo é concreto, incluindo os sentimentos, os pensamentos, as intuições. Esse é o universo do mundo semítico, do mundo de Paulo. Então, quando você abre, por exemplo, um livro, Cântico dos Cânticos, e você vai ver um diálogo entre um noivo e uma noiva. Eu não vou citar algumas partes aqui porque ela é censurada para menores de 25 anos. Mas está lá. Está lá no livro bíblico. Tem umas partes lá que são bem eróticas. É o noivo elogiando a noiva e a noiva elogiando o noivo. Aí você vai se perguntar assim: por que esse livro está na Bíblia? Por quê? Porque esse casamento não é um casamento entre um homem e uma mulher. O livro Cântico dos Cânticos está falando do relacionamento entre a criatura e o seu Criador.
Esse relacionamento é simbolizado por um casamento, onde Deus é o marido e nós somos a noiva. Ou melhor, a nação é a noiva, porque eles têm uma ideia gregária, coletiva. A nação é a noiva, Deus é o marido, é o noivo. Olha que coisa interessante isso. Eu estou falando de uma coisa que é concreta. O relacionamento da antiguidade de maior proximidade, de maior intimidade, é o relacionamento homem-mulher. Como é ainda, em muitos casos, na nossa sociedade. Então esse livro está dizendo que o relacionamento da criatura com o Criador deve ser o mais estreito possível. Mas ele não está falando isso de uma forma abstrata. Simplesmente por dizer que é um casamento, ele já está dizendo isso, de uma forma concreta. Mas o interessante é quando o noivo começa a elogiar a noiva. Não é assim? Então a gente vê, por exemplo, está o Merlane aí, que é cantor, né? Vai fazer uma música para a esposa, e começa a falar, né? Os seus lábios correm mel, já está fazendo aí, né? Seus olhos são como as estrelas, não é assim? No Cântico dos Cânticos, o noivo fala assim: e a minha amada é uma cabrita. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Talvez a gente pense assim: será que ele está elogiando? Né? Como em algumas regiões árabes, onde você quer elogiar uma mulher muito bonita, né? Muito bonita, você chama ela de galinha. Eu não aconselho você fazer isso aqui em Campina, se você quiser preservar a sua integridade física. Não faça esse tipo de elogio. Mas o certo é, por que isso nos choca? Então, você é recebido aqui, a pessoa, fulano, seja bem-vindo à minha casa. Até você fala: nossa, mas a sua esposa é uma cabrita, hein? Por que isso nos choca? Por quê? Porque nós temos uma mentalidade greco-romana e essa pessoa tem uma mentalidade semita. Então, quando eu falo cabrita, o que você pensa? Na forma física da cabrita. Você pensa no gênero bodes e cabras, porque nós catalogamos. Você pensa na forma, você pensa no chifre, você pensa em comer no capim, etc, etc. Porque essa é uma mentalidade descritiva, abstrata. Mas o que o semita pensava quando olhava para uma cabrita? E por que ele elogia a mulher da sua raça, da sua etnia, do seu povo, chamando-a de cabrita? Porque se você for numa criação de bodes e cabras, facilmente você vai perceber que a cabrita é uma cabra nova, jovem. E elas têm uma característica: elas ficam pulando, correndo, elas são alegres, vivazes. Então, quando ele olha para a cabrita, ele não está pensando na forma física,
Ele está pensando nessa característica concreta das cabritas. E na impressão que olhar para cabritas causa a ele. Qual que é a impressão? De alegria, de vivacidade, de energia. Então ele vira, olha, você é muito alegre, você enche a casa de alegria, é uma jovem bonita, então é uma cabrita. Vamos continuar olhando para a criação de cabras e bodes. Aí você olha para o bode. Ele tem um chifre grande, robusto. E como que é a disputa de território entre os bodes? Eles batem chifre. Batem chifre. Algo assim parecido com o MMA. Não é? E qual bode vence? O que tem um chifre mais robusto, né? Maior ou mais forte, né? Ou ambos. Então Davi vai dizer no Salmo assim: Deus é o chifre da minha salvação. Isso é o que está no original hebraico. O que ele está querendo dizer? Nós, greco-romanos, vamos olhar para o chifre, puxa, mas chifre, não fica bem falar em chifre, né? Eu sei, mas fica assim um pouco desconfortável, né? Mas para ele, o chifre é símbolo de poder, força. Então Deus é a força, é o poder que garante a salvação. Lembrando que a palavra salvação também tem um sentido concreto, de estar perdido e ser encontrado, estar em perigo e ser libertado, estar escravizado e ser libertado. Isso é salvar. Aquele chifre de Moisés que Michelangelo fez na história, tem relação a isso? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Então a salvação, por exemplo, a libertação do povo hebreu do Egito é chamada de salvação. Tem nada a ver com o que a teologia hoje fala sobre salvação. É uma coisa concreta. Isso é fundamental para a gente entender carta de Paulo. Para a gente entender a carta de Paulo. Para entender, por exemplo, a mulher deve ser submissa ao marido. Aí todo mundo fica. Deve. Bons tempos. Paulo está falando de casamento? Paulo está falando de casamento? Será? Está falando de relação conjugal? É preciso ler o capítulo. Não está em pauta ali relação conjugal. O assunto é outro. O assunto é outro. Mas agora nós vamos fazer uma pausa para o intervalo. E na volta